O que explica a demora para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação. O líder da oposição no Senado diz que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, tenta proteger Bolsonaro e evitar comissão para apurar escândalo envolvendo os pastores no MEC. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Randolfo Rodrigues, senador da Rede Sustentabilidade pelo Amapá. Boa noite, senador Randolfo Rodrigues. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Ana, Cosmo, boa noite. Falar com você, falar com todos os telespectadores da TV dos Trabalhadores. Tudo bem? Ou dentro do possível, do que nós conseguimos enxergar, né? É verdade. Mas, senador, eu queria que o senhor trouxesse para a gente como é que está esse jogo de braço no Senado Federal envolvendo aí a oposição querendo instalar a CPI do MEC. Por outro lado, o senador, presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, se esquivando, não faz a leitura, não instala essa CPI. O que o senhor pode falar para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, em que pé que está essa situação? Cosmo, não há dúvida sobre o que significa Comissão Parlamentar de Inquérito. O direito constitucional brasileiro e a jurisprudência constitucional do mundo democrático, dos Estados democráticos de direito, já consagraram que comissões parlamentares de inquérito são direitos constitucionais da minoria parlamentar. Eu vou explicar para todos que estão assistindo aqui o que significa isso. Quem tem a responsabilidade primeira de fiscalizar os executivos são as oposições no parlamento. Por assim dizer, os governos não têm esta vocação para a fiscalização. As bases de apoio ao governo, as maiorias parlamentares, são vocacionadas a impedir que investigações ocorram. É por isso que a nossa Constituição consagrou que basta 1/3 dos parlamentares, sejam da Câmara, sejam do Senado, seja de qualquer casa legislativa, no caso do Senado, bastam 27, para propor a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Pois bem, Cosmo e Ana, no caso do MEC, nós conseguimos 31 assinaturas, 4 a mais do que o necessário. Qual era o passo seguinte que tinha que ocorrer? O requerimento ser lido e os líderes fazerem as indicações dos membros para essa comissão parlamentar de inquérito. O requerimento foi lido na última quinta-feira, mas está em curso uma ação de obstrução ao direito constitucional da minoria. De qual forma se pretende fazer essa obstrução? O requerimento foi lido, mas os líderes partidários não farão a indicação dos membros para essa CPI, desta forma postergando. No dizer, e com a devida máxima venda do presidente da nossa casa, do Senado Federal, e de outros líderes governistas, era melhor investigar isto depois das eleições. Minha caríssima Ana e Cosmo, se esse raciocínio prevalece e triunfa, fica liberado no tempo um período para delinquir. Ou seja, o senhor presidente da República, seus ministros, quem estiver em governos, aproveite o período de eleições. Nesse período pode delinquir. Quando a Polícia Federal quiser investigar, a gente intervém na Polícia Federal. Quando o Ministério Público quiser colocar alguém em investigação, a gente impede que a investigação ocorra. E quando o Parlamento quiser fazer a investigação através das comissões parlamentares de inquérito, que são as suas atribuições, a gente diz que isso é eleitoreiro. Desta forma, quem quiser delinquir, quem quiser cometer contravenção, quem quiser roubar despudoradamente dinheiro da educação, que deveria ir para os jovens brasileiros, que deveria ir para a educação brasileira, nesse período, segundo essa lógica perversa, está permitido. Por isso, Ana e Cosmo, é por conta disso que nós não aceitaremos nem que esta lógica prevaleça, nem que o direito constitucional da minoria seja obstacularizado. Diante disso, nós vamos aguardar a concretização da obstrução ao direito da minoria parlamentar. Assim que isso ficar configurado, nas próximas 2 semanas, nós recorreremos à Casa Constitucional, que tem a prerrogativa de garantir que, quando a Constituição é usurpada, conspurcada, seja garantido os direitos de quem está sendo ofendido, ao Supremo Tribunal Federal. Senador, o que eu queria te perguntar agora é sobre a articulação dos governistas que tentam atrapalhar de toda forma que essa CPI seja implementada.
colocando inclusive outros temas, outras CPIs, meio atabalhoadamente, assim, nesse mesmo esquema da CPI da MEC. Queria que você comentasse isso, dessa ação dos governistas nesse processo da CPI do MEC. Ana, é uma disputa entre a CPI real e a CPI fake, muito característico do que é Bolsonaro e o seu governo. Porque veja só, Bolsonaro e o bolsonarismo, e isso se contamina para os líderes bolsonaristas no parlamento, quando estão em uma situação de dificuldade, qual a estratégia que utilizam? É o que se chama cortina de fumaça. Eles tentam trazer outros temas fora do tema real para, com isso, confundir a opinião pública. Melhor dizendo, é mais um capítulo desta lamentável cena. Tentar criar outros problemas que não são concretos e são reais, para confundir e afastar o foco do problema que, de fato, importa aos brasileiros. Agora, senador, o que chama a atenção é, mediante de tudo isso, o que foi denunciado no escândalo aí do MEC envolvendo gabinete paralelo de pastores que não têm nenhum contato direto, efetivo com o governo, despachando em nome do governo, negociando recursos e verbas. Como é que está esse clima e como que foi isso? Chegou para todo mundo aí em Brasília? A reação especificamente, a gente viu que a oposição foi para cima, questionou, brigou, mas a parte governista parece que isso não existe, né? É um mundo paralelo. Então, Cosme, olha, sabe que na preliminar eu até me recuso a chamar esses senhores de pastores, porque a gente não pode cair, inclusive, na cilada bolsonarista de confundir o que é a religião do que desses desvios. Aliás, se tivessem realmente lealdade aos mandamentos da lei de Deus, compreenderiam que um dos mandamentos da lei de Deus está lá nas 12 tábuas, está em Moisés, está em Êxodos, se localizarem na parte do Antigo Testamento, dizia o seguinte: não roubarás. É totalmente o contrário do que nós encontramos na prática cometida pelo senhor Gilmar e pelo senhor Arilton, que compreendem, sabe, uma espécie de núcleo mais mambembe do esquema de corrupção que está no MEC. Porque são dois núcleos, viu, Cosme? São dois núcleos. Um primeiro núcleo é esse núcleo mais mambembe, que faz o achaque direto aos prefeitos, que faz assim, que vive do achaque mais, quanto mais e mais direto. O outro é o núcleo mais coordenado pelo Centrão. É o núcleo dos negócios de Arthur Lira, dos negócios do negócio dessa turma. Onde é que está esse núcleo? Está no FNDE. Como é que atua esse núcleo? É com aquele esquema de licitações fraudulentas. Lembra a situação lá de Alagoas? Fizeram compra de milhares de kits robóticas, centenas de kits robóticas, para entregar para escolas que nem internet tinham. Ou seja, era uma ação organizada, orquestrada para fraudar a licitação e para roubar o dinheiro. É lógico que quando a gente chega nos interesses desse núcleo mais fisiológico, que é quem manda no Congresso Nacional há muito tempo, esses interesses são afetados e eles buscam, junto com o bolsonarismo, de toda forma impedir que qualquer investigação se concretize. Senador, nós temos aí um ator nesse processo todo, o Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, com falas totalmente equivocadas quanto à educação, colocando até mesmo uma questão sobre o ensino superior ser gratuito ou não, ser acessível ou não, e uma pessoa assim que tem vários casos que a gente pode mencionar aqui, o caso que ele foi visto com uma arma de fogo, disparou uma arma de fogo no aeroporto. Então, essa figura do Milton Ribeiro e foi preso, né, pela Polícia Federal, e depois teve toda essa denúncia de que pode ter sido favorecido. Como você percebe essa figura nesse processo todo da implementação da CPI do MEC? Ele realmente é uma figura central desse processo? Ele é um dos personagens, mas veja, nós não podemos restringir uma investigação somente ao caso dele, porque nós temos outros personagens aí no conjunto, no contexto da obra, sobretudo que está no balcão de negócios, no cofre, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O senhor Milton Ribeiro
é o expoente, e é importante dizer que ele detém muitas informações, só para citar uma circunstância, e que inclusive justifica a comissão parlamentar de inquérito. Vocês viram a intervenção do presidente da República para avisar o senhor Milton Ribeiro e, dessa forma, obstruir o processo de investigação, né? Pois bem, no caso específico dessa obstrução, veja, ela chegou a tal ponto que o celular desse senhor chegou a ser apreendido pela Polícia Federal e não foi entregue para a perícia. Está patente, está claro que ele é uma figura-chave das investigações pelo nível e número de informações que ele possui. E está claro que existe um temor da parte do presidente da República sobre o que ele pode vir a falar. Agora, senador, ao que tudo indica, nós, telespectadores, nós que estamos aqui do outro lado, aguardando como cidadãos e cidadãs brasileiras, diante do que vem acontecendo no MEC, a briga, o jogo de forças entre oposição e governo, é a judicialização da CPI? É a última alternativa nossa. Nós, assim, até me provocam muito, mas qualquer coisa tu vai para o STF? Não. Eu vou ao STF como última rácio, como última alternativa, como último caminho, quando quaisquer outros direitos são negados. Nós não somos obcecados pela Suprema Corte. Agora, a Suprema Corte tem uma função na democracia: defender a Constituição, preservá-la. Sempre que é uma ameaça a ela, nos ensina a boa prática democrática, que não há outro caminho a recorrer, senão a ela, ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, não é, senador? Uma outra CPI, aliás, só existiu, né? O senhor esteve na linha de frente com outros senadores, que foi a CPI da Covid, porque tinha todos os trâmites legais, constitucionais seguidos no Senado, mas eram simplesmente ignorados. Se não fosse a ida ao Supremo Tribunal Federal, aquela CPI não teria saído, não é? Cosmo, nos perguntam, porque, assim, reitero, nos perguntam sempre o seguinte: vocês não procuram muito, não perseguem muito ir ao Supremo Tribunal Federal? Isto ocorre como características de governos autoritários. Em governos autoritários, os governos autoritários vivem de propagandear mentiras, de ameaçar os outros e de ameaçar as democracias e de romper com o ordenamento constitucional. Quando todas as autoridades de Brasília compreenderem que nós estamos vivendo a primeira experiência fascista da história brasileira, entenderão também que, diante do fascismo, não cabe tolerância, não cabe composição. Se recorre ao Supremo Tribunal Federal, frequentemente, porque a Constituição tem sido ofendida e desrespeitada, frequentemente. Senador, outra pergunta, no que diz respeito também aos trabalhos da CPI. Nós estamos próximos aí de um recesso, do recesso parlamentar, né, agora no mês de julho. Esse recesso impediria o funcionamento da CPI? Explica para a gente, só para a gente entender melhor e trazer essa clareza para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes. Na nossa conta, nós nunca trabalhamos com a possibilidade, com a circunstância, com a possibilidade da CPI funcionar no recesso, né? Mesmo que ela tivesse sido instalada. O tempo era muito curto para isso. Por isso, nós estamos trabalhando com a seguinte programação: ingressar no Supremo Tribunal Federal em agosto, para em agosto ainda nós tentarmos instalar a comissão parlamentar inteira. Uhum. E, senador, agora só contextualizando um pouco a questão da eleição. A gente tem uma eleição agora em 2022, à presidência e ao legislativo. Você é um senador que não concorre nessa eleição, porque você faz parte de um terço que ainda está em mandato no Senado, mas a gente vai ter aí também esse processo de renovação do legislativo. O quanto isso pode impactar de fato e quanto impacta na decisão de implementar ou não
a CPI e todo o processo que isso vai correr em seguida e quais os jogos têm a ver com isso. Claro, a gente já falou que os governistas, a ação que eles estão fazendo, as falsas CPIs que eles estão tentando emplacar também para tentar escantear essa CPI do MEC, mas o processo eleitoral em si, o que ele impacta nessa dinâmica? Ana, só um pequeno reparo, eu faço parte dos 2 terços que não concorrem nessa eleição. 2 terços. Na verdade, essa eleição é a da renovação de 1 terço. E, aliás, essa circunstância é o que possibilita que a investigação ocorra no Senado. Porque 2 terços do Senado não concorrerão a essas eleições. Alguns ainda dizem, mas você está na coordenação do Conselho Político da campanha do presidente Lula, do principal candidato oposicionista, aliás, o principal representante das oposições nessas eleições. Eu já declarei mais de uma vez que se tornar incompatível estar em uma campanha e estar em uma comissão parlamentar de inquérito, eu saberei, em um momento oportuno, com a indicação dos representantes, escolher entre a campanha e a comissão parlamentar de inquérito. Então, terei clareza necessária para tomar essa decisão. E, enfim, 2 terços do Senado não concorrem. É por isso que a investigação pode e deve ocorrer no âmbito do Senado. Uhum. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Conversamos com Randolfo Rodrigues, que é senador pelo Amapá do Rede Sustentabilidade. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Ana, obrigado. Cosmo, obrigado. Uma satisfação, mais uma vez, estar conversando com vocês e com todos os telespectadores da TV dos Trabalhadores. Abraço. Abraço.